Agora a gente trouxe esse panorama com as diferentes nuances da política brasileira. Nós vamos conversar com o estrategista eleitoral Felipe Soltelo, ele que teve papel importante na aproximação entre Lula e Geraldo Alckmin na eleição de 2022. Felipe Soltelo, uma das mentes mais brilhantes da política. Eu sou fã. Está conosco aqui para a gente conversar sobre esse cenário político todo de 2026. Felipe, obrigado pela sua presença. Obrigado a você pela deferência e por estar com vocês compartilhando esses momentos aqui. Espero ajudar a contribuir à discussão. Só para deixar claro, quando a gente fala que você teve papel fundamental, é que você foi, de fato, foi no seu escritório essa decisão, não foi? Na verdade, chapa Lula e Alckmin? Na verdade, rapidamente a história, né? No dia que o prefeito Bruno Covas foi enterrado, o meu grande amigo, trabalhando na campanha dele, eu conversei com o ministro Fernando Haddad, que estava buscando começar a organizar sua campanha para governador. Estamos remontando lá atrás, né, em 2022. E lancei essa ideia nessa conversa de aproximação. Pareceu estranho no primeiro momento, mas a ideia foi se desenvolvendo, vários atores ajudaram. Ninguém é pai de uma complexidade dessa. Eu tive uma ideia que se virou uma boa estratégia e várias outras pessoas entenderam o importante, né? Isso aconteceu. Eu acabei trabalhando com a Simone Tebet em 2022, fiz a campanha dela à presidência da República. Dei minha contribuição, creio, para o momento do Brasil naquele momento, em 22. Perfeito. Felipe, eu quero trazer inicialmente esses assuntos que a gente já estava conversando aqui, você já estava nos bastidores aqui acompanhando essa treta organizada que a gente faz aqui no Morning Show. Eu quero também a sua opinião sobre isso, essa relação do presidente da República, quem quer que seja, com o parlamento brasileiro nesses últimos anos, nesses últimos mandatos em que a gente viu aumento exponencial das emendas parlamentares, dificuldade de governabilidade, agora essa movimentação toda da direita para formar a maioria no Senado, a crítica do presidente Lula. Fala pra gente a sua visão. Olha, eu acho que nós estamos atravessando uma crise institucional sem precedentes na história, né? Jamais tivemos os três poderes envolvidos no mesmo escândalo, estamos vivendo uma situação bastante complexa, mas a questão da governabilidade, ela perpassa algumas questões. Eu vou colocar dois aspectos. Primeiro é a falta de credibilidade dos partidos políticos no Brasil. Isso é uma crescente, né? Já não basta mais uma composição de ministério pensando nos partidos, porque não se reflete no Congresso Nacional essa mesma questão, né? Ter o PSD no Ministério, ou o MDB, não significa ter o apoio desses partidos, das seus parlamentares, né? Vamos colocar um outro componente. O advento das redes sociais tem muitos aspectos positivos, mas ele tem uma questão que me preocupa, que é um exagero no individualismo, quer dizer, a construção de personagens e personas em detrimento de processos mais coletivos. Na verdade, nós temos hoje 513 partidos no Congresso Nacional, quer dizer, eu tenho que negociar com cada parlamentar e cada senador, os 83 e os 513, para poder definir o meu processo, né? As emendas só pioraram essa situação. Quer dizer, se houve um problema anterior de governabilidade com a lógica de compromissos não republicanos estabelecendo essa relação em algum momento, isso foi convertido para um controle orçamentário do parlamento que não há precedentes em outro país democrático que a gente conhece. É um mecanismo em que o parlamento participa da execução orçamentária sem a responsabilidade de executar o recurso. Então é um mecanismo parlamentarista, vamos dizer assim, num sistema presidencialista. Nós estamos numa situação bastante complexa. Como é que nós vamos reverter isso? Muito difícil, porque uma vez dada a conquista ao parlamentar, dificilmente se conseguirá reverter o processo. Acho que precisa avançar para terminar as emendas secretas, em que seja transparente o orçamento, em quem indicou e onde está colocado o dinheiro e quem está executando esse recurso, né? E estabelecer um outro processo em termos de linha de política, né? Saúde, as emendas para isso, quer dizer, não deixar tanto à vontade individual. As emendas em si não são um problema, porque não tem ninguém melhor que o parlamentar que está perto do território para ele construir as necessidades daquela comunidade, daquela sociedade. O problema é no exagero que se tornou. Quase todo o dinheiro disponível de investimento do Brasil está na mão do parlamento brasileiro e a forma como está sendo executado me parece muito distante do que nós desejamos em termos de transparência. Filipão, para a gente inaugurar a rodada de eleições 2026, depois o time vai fazer perguntas também, eu quero a sua avaliação sobre mais uma eleição 2026 entre Lula e Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro filho, o Flávio. Essa eleição que, aparentemente, caminha para mais uma polarização. A gente tem visto isso nas pesquisas e eu quero saber como você tem enxergado essas pesquisas, porque a gente viu uma crescente, pegou tração nas pesquisas do Flávio Bolsonaro, o presidente Lula estagnou, estão aí empatados, de modo geral, se a gente fazer uma média das últimas pesquisas todas. Como é que você enxerga
essa eleição de 2026? Olha, primeiro sobre a polarização, né? A calcificação dessa polarização. Evidente, o sistema eleitoral em 2 turnos, ele favorece a polarização no segundo turno, é natural, 2 vão disputar, né? Para poder construir uma maioria maior na sociedade. Mas nós estamos caminhando para uma lógica em que isso calcificou nas relações familiares, nas provocações, passou a ser uma coisa que está além da arena política, né? É uma coisa bastante preocupante. E num país tão diverso como o nosso, você abrir mão das nuances e estabelecer uma lógica de bipartidarismo quase, me parece uma coisa bastante complicada. Eu sou dos que defendem a importância de ter mais candidaturas, né? O Brasil ganharia com mais candidatos a presidente. Cenários mais parecidos com 89, com mais alternativas, seriam melhores no primeiro turno, né? Agora nós vamos ter talvez 5 candidaturas do centro para a direita e apenas uma do centro para a esquerda no quadro de hoje. Evidente que Banco Master, INSS, tudo isso pode revelar outras situações que mudem até os candidatos em razão das revelações que esse escândalo vai aparecendo todos os dias, né? Então me preocupa um pouco a gente estar restringindo o nosso debate a uma lógica binária. O Brasil é muito mais amplo e muito maior e permitiria nuances e outros tipos de abordagem. Perfeito. Pergunta, Beraldo. Felipe, a gente olhando para esse cenário, né, que você acabou de descrever, temos uma candidatura de esquerda, de Lula, que está aí o líder da esquerda há décadas, né? Não houve uma renovação, não há ninguém com a força da esquerda para pleitear de forma independente uma candidatura. E, ao mesmo tempo, as candidaturas que vão aparecendo à direita, elas não tiram o voto do Lula. Por exemplo, o PSD poderia ter escolhido a candidatura do Eduardo Leite, que é um candidato, seria um candidato com um discurso de centro-esquerda, quer dizer, você teria ali um impacto no voto do Lula. E não foi o que o Gilberto Kassab fez, ele escolheu o Caiado, que é alguém que tira voto da direita, tem a bandeira da segurança pública e por aí vai. Inclusive veio o primeiro discurso já foi o de anistia, né? Que é o discurso do Flávio. Exatamente. Então, qual é a minha pergunta que eu gostaria da sua análise? Esse jogo do PT foi feito para que as eleições concentrassem os votos da esquerda no Lula, porque ele precisa ganhar as eleições no primeiro turno, sabendo que a chance dele perder no segundo são enormes? Olha, acho que não é necessariamente isso. Acho que o presidente Lula tentou buscar uma ampliação da sua base, né, com o MDB, com o PSD, com outras alternativas, mas não foi feliz nessa trajetória, né? Me parece que, apesar de ter sido eleito numa lógica de frente ampla, em que, por exemplo, o apoio da Simone Tebet foi decisivo pela pequena diferença que a gente teve, né? Os liberais sociais, para tentar colocar num certo padrão, foram muito importantes para a eleição. Esse governo tem sido um governo muito preso ainda no entorno do PT. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, do Palácio do Planalto, né? Você, pela primeira vez, não tem um ministro que não seja do PT ou do campo da esquerda ocupando alguma das funções lá. Foi uma opção feita, né? Eu, por exemplo, considero um dos maiores erros da administração do presidente Lula a forma como fez a gestão da crise das enchentes no Rio Grande do Sul, criando aquela secretaria extraordinária, criando um certo confronto com o Eduardo Leite. Poderia ser ali uma demonstração muito grande de composição e houve ali talvez uma certa infantilidade do PT gaúcho de tentar se preocupar com o que o Eduardo poderia se capitalizar na gestão da crise, e isso me parece que foi um problema, né? Não se conseguiu avançar para partidos de centro. Em razão disso, ele está tentando concentrar uma coligação com todos os partidos de esquerda. Aliás, pela primeira vez, nós vamos ter o presidente Lula com apoio de todos os partidos do centro à esquerda, né? Do PDT em direção ao PCdoB e PSOL, por exemplo. Isso não aconteceu nas outras eleições. A direita vai ter mais alternativas, né? Missão, que é a novidade dessa eleição. É importante dizer isso, né? O Movimento Digital MBL é muito interessante porque teve a coragem de fazer a conversão para um partido formal. É uma coisa muito interessante, né? Coisa que o bolsonarismo não conseguiu fazer. Tentou montar um partido próprio, mas não teve competência administrativa para se consolidar, e aí fez a parceria com o PL, virando o maior partido do Brasil. Me parece até que, errando, foi uma boa estratégia, né? Mas aí, nessa linha ainda, Felipe, você acredita que, por exemplo, essa missão, o Renan, você acha que tem condições de furar essa bolha de polarização que a gente acabou falando aqui? Não é uma questão de furar a bolha, mas é de permitir uma alternativa de direita
que tem uma perspectiva, vamos dizer assim, mais liberal em termos comportamentais do que o PL e o bolsonarismo tem entregado, né? Então isso é interessante, e que me parece estar ocupando um espaço interessante na juventude. Isso inclusive acendeu o alerta de alguns partidos aí, porque o Renan vem conseguindo fazer um trabalho de fluxo pelas redes sociais com propostas. Aqui não tem a ver com a minha opinião, o que eu acho. Estou tentando fazer uma análise do segmento, né? Você vai ter possivelmente a candidatura do governador Zema, também, que coloca uma visão do Partido Novo, tentando se reorganizar, né? Tentando estabelecer uma linha de trabalho. E se reorganizar mais à direita, né? Sim, mais à direita. Eu acho que há uma inflexão em relação à sua origem, né? Mas agora, talvez com um pouco menos ingênuo do ponto de vista do começo do trabalho. É um partido importante, que tem uma boa marca, né? Nacional, em que pese esteja lutando ainda para poder se estabelecer e vencer a cláusula de barreira, que é o grande desafio do Novo para essa eleição. O PSD fez uma opção, vamos dizer assim, conservadora, né? Ele trouxe de novo para a eleição um candidato que sempre atuou no campo democrático na direita, é importante dizer. Nesse aspecto ele se diferencia da família Bolsonaro, porque ele não flertou com nenhuma questão de golpe e outra coisa. Está nas eleições de 89, né? Foi candidato lá atrás também. Mas não é uma novidade no cenário eleitoral, mas traz um discurso de segurança interessante, tem um bom trabalho como governador de Goiás. Eu acho que ele está dando uma alternativa importante para os eleitores conservadores refletirem, né? Porque, vamos falar a verdade, o senador Flávio Bolsonaro, com todo respeito, é candidato por ser filho, não é por si mesmo, né? O Caiado, diferentemente, é candidato por si mesmo. É alguém que tem uma musculatura política suficiente para pleitear essa história, da mesma forma como o Romeu Zema. E acho que o Renan também, porque o Renan é de uma estrutura de trabalho que está se começando agora a trabalhar. Falando no Caiado, a gente teve uma entrevista ontem, exclusiva aqui na Jovem Pan, inclusive nos Pingos nos Is, o Beraldo estava lá na bancada, e ele respondeu algumas perguntas interessantes. A gente separou alguns trechos aí, vamos colocar para o Felipe e para a bancada aqui analisar. Eu quero reafirmar aqui que ganhar do Lula no segundo turno, isso é uma realidade. Isso não é nenhuma surpresa que o Lula vai perder a eleição no segundo turno, porque está aí. As pesquisas todas demonstrando ele com mais de 51% de rejeição. Então, este não é o fato mais difícil que a centro-direita chegará ao poder. Fala aí, Felipe. É fácil ganhar do Lula? O Caiado ontem no Pingos nos Is falou que é o seguinte: Lula já perdeu no segundo turno, seja com quem for. Veja, eu acho que ele está fazendo a leitura que lhe interessa, né, Tânia? É natural que se faça assim. O quadro hoje vai nessa direção, mas vamos lembrar o seguinte, e aí eu vou fazer uma pequena crítica à imprensa, se me permitirem. Claro. Eu acho que há uma restrição no debate político muito em razão da leitura de pesquisa quantitativa. Isso restringe por demais. O eleitor está muito longe em tomar sua decisão. Ele ainda está decidindo em razão de recalls, em razão do que ele conhece do processo. Tem muita água para passar debaixo da ponte, né? E se for pesquisa resolver essa eleição, precisava ter votação, né? Então, devagar com andor. Evidentemente, no cenário de hoje, a soma dos candidatos de centro à direita supera a intenção de voto do presidente Lula em alguns institutos. Não é uma unanimidade. Mas nós estamos falando do maior líder popular que a democracia brasileira produziu nas últimas 10 eleições. Nós não podemos negar isso, independentemente de ser de direita ou de esquerda. O presidente Lula é um fenômeno eleitoral muito importante e consolidado. O que significa isso? A visão que as pessoas têm sobre ele está dada. Nada que aconteça daqui até a eleição alterará esse quadro, por mais cabeludo que possa parecer para alguns setores. Do lado da direita, não. São candidatos que estão se colocando, que é preciso ver se resistirão ao contraditório que está colocado. Vamos colocar, por exemplo, a questão do senador Flávio Bolsonaro, que foi acusado há 2 dias atrás de uma acusação gravíssima, feita pelo deputado Antônio de Paula do Rio de Janeiro. Não é um deputado de esquerda, ao contrário, é um evangélico conservador. Com um pezinho, né? Tá com um pezinho ali. Na verdade, ele está flertando com uma relação que tem mais a ver com o Rio de Janeiro do que a questão federal, né? Pelo desenho que está acontecendo lá. Mas, independentemente, eu estou querendo tirar a minha análise ideológica. Porque ele fez uma acusação grave de que haveria uma participação direta ou indireta do senador na corrupção dos hospitais federais e institutos no Rio de Janeiro. Isso é bastante grave. Vamos ver se isso é só uma frase ao sabor dos ventos ou se vai se materializar. Mas isso machucaria a imagem do Flávio, que não está testado no Brasil como um todo, né? O Lula é diferente. Por mais que a gente possa ficar estarrecido com uma outra questão que apareça,
está precificada nele a questão. Sim. Então, quem não vota nele acha que ele é ladrão, essa dinâmica, né? Está estabelecida. Sim. Qualquer coisa adicional não vai alterar essa percepção. Nos outros candidatos não é bem assim. Né? Então a gente precisa ver se isso vai se materializar. Caiado está certo de analisar porque interessa a ele essa leitura, né? Mas eu acho que tem muita coisa para acontecer daqui para frente. Mais um trechinho da entrevista ontem para o programa Os Pingos nos Is. Vamos lá. O grande desafio, e você que é um estudioso da história sabe, que não é ganhar a eleição do PT no Brasil. O grande desafio é você saber governar o país. Felipe, o desafio é saber governar, não é só ganhar. Eu acho Depois que aí... tem essa coisa da governabilidade que a gente estava falando, né? Eu acho que aí o governador Caiado tenta se diferenciar do senador Flávio, né? O senador Flávio não tem uma experiência pelo executivo, ele teve uma trajetória como parlamentar no Rio de Janeiro, depois foi alçado ao Senado pela força da família, então ele já tenta criar, vamos dizer assim, uma clivagem de diferenciação pela experiência administrativa. Eu acho que é um ativo que ele tem, ele faz um governo bem avaliado, né? Tem bons aspectos, né? Mas também não está com a situação em Goiás totalmente resolvida, vai enfrentar uma eleição difícil localmente lá, também vai ter o contraditório em cima do governo dele, né? O ex-governador Marconi Perillo deve ser o candidato principal de oposição ao grupo do Caiado em Goiás, que é o Daniel Vilela, do MDB, né? Então, tudo isso vai acontecer, mas ele coloca um diferencial importante, que é a questão da experiência administrativa em relação ao senador Flávio Bolsonaro. Pergunta, Henrique. Vamos lá, o presidente Lula fez uma chapa inicialmente na última eleição com o Geraldo Alckmin no intuito ali de aproximar eleitores um pouco mais do centro. Essa chapa vai se repetir. Você acha que ela tem o mesmo poder de atração? Ou o que mais o presidente Lula poderia fazer para atrair esse eleitor que não é naturalmente de esquerda? Porque você disse que tem quem tem aversão ao presidente Lula, né, que fala esse monte de coisas aí, essas mentiras aí a rodo, e tem quem já vota nele, muito provavelmente não vai mudar. Mas tem os indecisos. Esses, você acha que o Alckmin, de novo, pode ser um imã desse eleitor indeciso? Ou qual outra atitude o Lula poderia ter para atrair esse eleitor indeciso no quesito de marketing, no quesito de feitos, de discurso? Eu acho que existe espaço, sim, para crescer em relação ao centro, dos dois lados, né? É uma questão de quem é que vai conseguir ter essa amálgama. Vamos lembrar quais são os dois principais assuntos que o brasileiro diz, a direita, inclusive, também não tem vice, né? Ainda não foi definido. Eles vão tentar se estabelecer agora a partir desse momento. A questão do Dr. Geraldo Alckmin tem uma outra análise, porque precisava partir já com essa coisa consolidada, porque ele precisava se afastar ou não do cargo de vice-presidente, tinha outras questões. Eu acho que o Dr. Geraldo está mais forte ainda agora do que esteve em 22, porque a atuação dele na crise americana do ano passado, né, e o trabalho no Ministério da Indústria Comércio fez ele crescer em termos de relação com a sociedade, né? Então me parece que ele está mais pronto e mais eficaz. Além do que é importantíssimo na estratégia do presidente Lula ter um desempenho em São Paulo bom. E o Dr. Geraldo ajuda muito nessa composição. Não é à toa que escalou um time que diria de estrelas do ponto de vista do campo do presidente Lula, que é Simone Tebet, que é Marina Silva, que é Fernanda Haddad e que é Geraldo Alckmin, para trabalhar aqui em São Paulo para enfrentar, vamos dizer assim, essa boa avaliação do governador Tarcísio nesse momento. Pergunta, Ana. Sotelo, no sentido da polarização, você acha que o algoritmo das redes sociais fortalecem essa discussão de nós contra eles e que dentro dessas bolhas ainda há espaço para que alguém com propostas reais, propostas de verdade, consiga furar essas bolhas para poder se mostrar nesse cenário e aparecer nesse cenário? Olha, eu acho que os algoritmos são um problema a ser debatido. Eles estimulam mesmo uma lógica de binarismo, né? Uma certa agressividade é premiada pelos algoritmos. Isso está acontecendo no mundo inteiro. É importante que o Tribunal Superior Eleitoral cobre cada vez mais transparência das plataformas para que elas interfiram o menos possível nisso, né? Nós estamos chegando num quadro em que hoje as plataformas são o maior fornecedor nas eleições brasileiras. Vamos lembrar que na última eleição chegamos a quase R$500 bilhão investidos numa única plataforma. Né? Numa única plataforma, e toda a imprensa nacional fica de fora desse recurso. Me parece uma coisa a gente refletir, quer dizer, a imprensa livre é fundamental para a democracia, o que vocês fazem aqui hoje é fundamental, mas a Jovem Pan é totalmente excluída dos recursos públicos do Fundo Eleitoral Partidário para a divulgação de candidaturas. Me parece uma coisa que nós temos de refletir.
né? E é dinheiro indo embora também, né? Isso é dinheiro que sai do Brasil e vai para outro país também. Tem um problema de exportação do recurso, isso é importante. Vamos lembrar que o segundo fornecedor foi 18 milhões, tá? Olha a diferença, meio bi para 18. Ó, falando nisso, você que está acompanhando aí pelo YouTube, não deixa de responder a enquete, que é justamente isso. Quem é que mais se renovou para a política? É a direita ou a esquerda? Se tiver no chat, vai lá, comenta e clica aí na sua resposta. No final do programa a gente vai trazer a opinião do nosso público. E também acesse lá o jovempan.com.br e responda a nossa enquete do dia, que é justamente essa pergunta que tem a ver aqui com o nosso papo de agora. Deixa eu trazer o debate aqui para São Paulo, o Felipe. Você falou aí do time que foi escalado para tentar ali ajudar a campanha do presidente Lula. Simone Tebet, Marina Silva, Fernando Haddad, né? Fernando Haddad meio que com o pé no freio, não queria muito não o Fernando Haddad, né? Foi intimado a participar. Assim como o governador não queria ser candidato a governador, queria ser candidato a presidente e virou governador também. A gente está em um cenário bem estranho, né? Parecido. Porque nós estamos com os dois principais contentores com uma situação de externalidade, vamos chamar assim, né? Entendi. Mas é importante lembrar nisso, né? Tarcísio se frustrou no projeto que tinha de ser candidato a presidente. Falando nisso, inclusive, Felipe, quero saber se você concorda comigo. Você falou que vamos ver como é que vai ser testado o nome do Flávio Bolsonaro diante de campanhas negativas e tal. Eu tenho para mim que o prazo agora, dessa semana, de descompatibilização dos cargos públicos é um dos marcos importantes da estratégia petista, por exemplo. Não se fala nada a respeito do Flávio, não ataca, não puxa histórico, não fala nada para dar tempo do Tarcísio, por exemplo, não descompatibilizar. Porque daí agora já elimina uma opção. Se ataca muito o Flávio nos meses anteriores e ele cai na pesquisa, dá tempo de trocar, né? Dá tempo de trocar para o Tarcísio, por exemplo. Mas não descompatibilizando já tira uma oportunidade. Tem outro marco importante que eu acho que está agora no próximo checkpoint da estratégia petista, que é o das convenções e do registro da candidatura. Por quê? Porque a Michelle Bolsonaro não precisa descompatibilizar, por exemplo. E se eles começam a atacar agora e o Flávio despenca, dá para trocar pela Michelle também a tempo. Eu tô achando que o PT vai armar a estratégia de campanha negativa parecido com o que foi, por exemplo, em 2014, com Dilma Marina, para início da eleição. E aí é aquela coisa de todos os pés nos peitos de uma vez só. Você concorda com isso ou não? Não concordo muito, vou te explicar por quê. Porque o presidente Lula tem uma questão a resolver. Não é sobre os adversários dele, é sobre a aprovação do governo dele. O desempenho do senador Flávio Bolsonaro é lastreado, em primeiro lugar, pela força da família dele. Em segundo lugar, pela aprovação insuficiente do governo federal. Para um intendente conseguir se reeleger, ele precisa ter pelo menos 35% de ótimo e bom. Quanto mais ele tem de ótimo e bom a partir disso, quanto mais a aprovação dele em ótimo e bom aumenta, mais é a chance dele conseguir se reeleger. Por isso, o Tarcísio tem aqui em São Paulo alguma coisa, os pesquiseiros calculam aí entre 80% e 85% de chance de reeleição nesse momento, por conta da aprovação de ótimo e bom ser muito alta. Então, o presidente Lula está tratando de melhorar o desempenho da administração federal na percepção dos brasileiros, para isso alavancar o seu nome. E isso é decisivo, isso traz o centro para ele, né? Tem a ver com esse desempenho. Então, como fazer para as famílias diminuírem o nível de endividamento, que é um fator muito importante. Nós estamos com 70% das famílias endividadas no Brasil. Então, como trabalhar essa questão? Segundo, como conter o preço do óleo diesel e da gasolina diante da crise do Irã ao longo desse período. Não é à toa que tem esse programa novo de redução tributária. O fim da escala 6x1, você acha que pesa nessa... O fim da escala 6x1 é a batalha política que tem apoio da população e que o governo está escolhendo para estabelecer uma lógica de desenhar o sonho. Esse sonho pode se materializar num projeto de lei já ao Congresso agora, estão avaliando isso, ou se é a narrativa que vai se estabelecer ao longo do processo eleitoral. Me parece uma coisa bastante interessante. Mas, independente da narrativa, perdão, Beraldo, só para mim concluir, é importante que o governo melhore o seu desempenho de avaliação. E isso é decisivo, muito mais que adversário, para o presidente Lula. Só um comentário dessa questão da escala 6x1. Obviamente, se a gente perguntar para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, todo mundo quer ganhar sem trabalhar. Só que isso tudo tem um custo, né? O custo para a sociedade como um todo, porque os recursos do país são finitos. E a gente vê que no início do governo houve o fim da lei de responsabilidade fiscal, criou-se o arcabouço fiscal, que na verdade permitiu-se que gastasse, né, o que fosse. E agora a gente vê o governo tomando medidas que produzirão impactos nas contas públicas,
que já estão muito deterioradas. Então, o ano que vem será um ano muito complicado do ponto de vista fiscal e o país terá que tomar medidas muito duras para equilibrar o orçamento. O senhor não vê que estamos num clima de tudo ou nada? Porque essas bandeiras que estão sendo defendidas, elas vão piorar ainda mais as contas públicas, essas benesses, porque, por exemplo, só para concluir, essa questão do endividamento, nós temos 80 milhões de inadimplentes, não é que o governo quer dar educação financeira para que as pessoas compreendam como pagar juros é danoso para elas. O governo só quer restabelecer a condição delas se endividarem de novo, que foi o que aconteceu com o Desenrola. Veja, tivemos o Desenrola, que não produziu nenhuma melhora na gestão das contas pessoais das famílias, e agora nós estamos falando de um desenrola do desenrola. Quer dizer, é uma coisa que não faz sentido em nenhum país do mundo. Olha, não sei, porque me parece que os países mais envolvidos trabalham numa lógica de alavancagem de endividamento permanente da família. O problema é que a taxa de juros, ela é aceitável. Nós temos uma realidade muito distinta no Brasil, né? Sobretudo pressionada pela questão das contas públicas. Então, não há dúvida que o desafio de quem quer que seja o governante dos próximos anos é enfrentar a questão do endividamento do setor público. Mas é preciso colocar em dimensões diferentes. Quer dizer, uma coisa é a nossa conversa aqui, a conversa de técnico. Outra coisa é como a população percebe as questões, né? E ela tem a vida dela para tocar, as dificuldades para enfrentar. Então, ela tem uma outra dinâmica de percepção do assunto. Então, eu quero só reiterar que o importante para o presidente Lula é garantir uma melhora no desempenho do seu governo em termos de percepção da sociedade. Tá simples? Não tá. Você colocou a questão do endividamento público, mas eu coloco a questão da questão internacional. Isso é uma coisa que o governo pode controlar pouco, tem poucos instrumentos, né? E isso pode impactar na percepção, por exemplo, que não está acontecendo até então, da vantagem da redução do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Só mandar um abraço para quem está nos acompanhando aqui, ó. Participação da nossa audiência, alguns comentários que vão chegando, ó. Por exemplo, vou ler alguns deles aqui. O Auricélio Silva mandou o seguinte: não interessa quem vai assumir o poder, desde que respeite o contribuinte que paga altos tributos. Pessoas preocupadas com impostos. A Irdilei de Mello fala o seguinte: acho que Zema, Caiado e Flávio estão dando uma força para o PT com a candidatura fragmentada deles. Falo 1000 vezes, para ganhar do PT, os candidatos de direita precisariam se unir. Ela acha, por exemplo, que tem que juntar todo mundo já no primeiro turno. Participação da nossa audiência, você vai deixando aí seu comentário também. Quanto mais comentário, melhor. Vocês vão acompanhando aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó? Na nossa tela. E 2 opiniões qualificadas, que essas me chegaram pelo WhatsApp, hein? 2 caras das redes sociais aí, ó. O Wilson Pedroso está te mandando um abraço, nosso querido Wilsinho, tiozinho Pedroso. Mas é maldade, é meu amigo desde os 15 anos de idade, né? O Wilsinho, nossa cabeça branca mais querido aqui, da Jovem Pan. E o Diego Tavares também, outro rei das redes sociais aí, puxa o fio, tá mandando um abração aqui para todos nos acompanhando. Audiência qualificadíssima. Vamos falar de São Paulo, Senado, ô Felipe. O Senado está com o nome do Guilherme Derrite já há muito tempo estabelecido como pré-candidato ao Senado, traz a bandeira da segurança pública, o debate de mais segurança para a população, que era um assunto muito importante no ano passado, né? Parece que agora está perdendo ou está se empatando, não sei exatamente, com corrupção. E do outro lado a gente está vendo aqui Simone Tebet filiando ao PSB, o nome da Marina Silva, que você já citou também. Essas alternativas que vão aparecendo. E ainda uma pendência que não se resolve, vai chegar no dia e não vai ter nome, que é do segundo nome da direita. E aí a gente tem aqueles nomes todos citados, do Marco Feliciano, do Mário Frias, que já se rejeitou, vai para deputado federal, Gil Diniz. Agora parece que estão querendo colocar o André do Prado até como um prêmio de consolação por não ter sido escolhido o vice. Melo Araújo, que deixaria a vice-prefeitura, né? A Sonaira Fernandes, esse nome eu acho interessante, eu quero até a sua opinião, porque daí seria uma mulher, para combater contra as duas, negra, nordestina, evangélica, que teria esse perfil que tira voto da esquerda, né? Ela é vereadora aqui em São Paulo. É vereadora em São Paulo, que foi secretária do Tarcísio, ela fez aquele protocolo Não Se Cale, ou seja, pega ele uma pauta feminina importante também. Como é que você vê essa disputa para o Senado de São Paulo ainda em aberto? Me parece que o Estado de São Paulo, interessantemente, está
atrasado no assentamento das suas candidaturas, né? Sobretudo do ponto de vista da direita, né? Uma divergência sobre como compor isso, né? Eu não gosto desse reducionismo de direita e esquerda, tá, Kobayashi? Mas eu estou colocando para poder ajudar aqui na conversa. Eu acho que a sociedade é mais complexa do que essa estratificação tão simples. Sim. Mas me parece que ainda há um atraso em relação a isso. E ainda tem um componente adicional, que é a recém-filiação do ex-governador Rodrigo Garcia ao Republicanos, patrocinada pelo governador Tarcísio. Me parece também preocupado em ter uma candidatura que converse mais com o centro para tentar enfrentar um pouco o lugar que a Simone pode preencher, né? Então é um pouco isso. Agora, é importante lembrar que as pesquisas atuais, elas simplesmente retratam um recall dos nomes. Porque a decisão do eleitor em relação à eleição de Senado, ela é muito tardia. Ela está na 80ª hora. Nos últimos 10 dias é que o sujeito vai lembrar que ele tem que escolher 2 senadores. Tem né? essa... porque timing diferenciado. Veja, a gente tem... A coisa da concentração da eleição num único processo, ela faz com que a eleição presidencial paute por demais e assode a outra discussão. Vocês estavam falando muito bem no começo do programa a importância da eleição legislativa, tanto para deputados quanto para senador. E fica muito em segundo plano uma discussão tão importante dessa. Da mesma forma a questão do Senado. Então, o eleitor vai decidir isso muito na última hora. Então, nós estamos vendo um retrato muito distante da realidade que vai se materializar lá na frente. As opções colocadas pelos partidos de centro e de direita são razoavelmente competitivas. Acho que nós vamos ter talvez uma eleição muito no Photoshop também no Senado Federal aqui em São Paulo. Sim. Felipe, para a gente fechar, que você está com horário, né? Vai pegar um voo daqui a pouquinho. Você falou uma coisa muito interessante que eu gostaria que você explicasse aqui rapidamente para a gente, que é a jornada do eleitor, que eu ouvi você falando uma vez e que me chamou muito a atenção, né? Para campanhas, da coisa de ser agradável, de ter razão, de olhar para o lado e ter um O que acontece é que normalmente as pessoas que têm, vamos dizer assim, um padrão socioeconômico e cultural mais alto na sociedade têm uma impressão de achar que o debate político ele é muito lastreado na racionalidade, né? E como qualquer manifestação humana, como qualquer expressão cultural humana, a emoção tem um peso enorme no processo político, né? Então, se a gente pudesse simplificar essa jornada do eleitor que o Baixo estava colocando, a gente tem que primeiro pensar na questão da empatia, tem uma guerra de empatia, quer dizer, é preciso que o eleitorado goste do candidato, tem uma relação de empatia com ele, porque é a partir disso que se estabelece a lógica. É muito parecido quando a gente se envolve com outra pessoa. Você não tem um pouco de dificuldade de entender por que você gosta daquela pessoa, demora um pouco. Depois é que você fica empilhando razões para justificar a sua conexão emocional, que é a segunda parte da jornada, que é um pouco da racionalidade. Eu preciso dizer por que sou candidato e estabelecer a minha pauta, as minhas promessas, o locus em que eu trabalho, para poder criar e dar argumentos ao eleitorado que já gosta de mim, para que ele possa explicar essa razão. E o terceiro e mais importante é o consentimento social. Ao eu falar do meu candidato e dar as razões pela qual eu optei por ele e por que eu gosto dele, eu ter suporte e apoio no grupo de convívio que eu tenho. Ou seja, o meu vizinho dizer, pô, que legal. No mínimo, respeitar a minha opinião, né? Isso é muito importante. E nós estamos vivendo um momento em que isso está muito prejudicado porque as pessoas estão com medo de falar sobre política nos seus ambientes sociais, por conta do cancelamento. Porque quando eu interdito o debate com o outro e não faço o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos ouvindo respeitosamente posições diferentes, né? Mas debatendo sobre elas e abertos o suficiente para, quem sabe, ser convencido por um argumento ou outro. E isso é muito importante para a democracia brasileira. A gente não pode perder isso de vista. O diálogo, o debate é decisivo para que as posições sejam tomadas. O enfrentamento com dureza é da natureza, né? Agora, é importante a gente ter o ouvido aberto para poder perceber que nem sempre o que a gente acha que é de direita ou de esquerda é dessa forma tão monolítica assim, né? É preciso ter um pouco mais de flexibilidade e perceber que ninguém é dono da razão e que a conversa é que constrói a democracia brasileira. Muito bom. Quero agradecer demais Felipe Solteiro, estrategista político, conversando conosco aqui no Morning Show. Felipão, muito obrigado. Portas sempre abertas aqui para você. Boa viagem, né? Você está com horário, tirou um tempinho para passar aqui no Morning Show e conversar conosco. Obrigado, Felipe. É um prazer. Até a